Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Jeremias 39 e 40 e também vamos ler Apocalipse 10, tá bom? Nesse capítulo a gente vai ver sobre a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. A gente vê aqui nessa narrativa o cumprimento de tudo o que Jeremias vem anunciando. Ele anuncia a destruição, ele anuncia a morte, ele anuncia que a Babilônia virá inevitavelmente e derrotará completamente Jerusalém, e eis o que acontece. E todos que resistissem a isso seriam destruídos. Versículo 11. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzasbã, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias. Então ele ainda estava preso lá no pátio da guarda. Mandaram entregar a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo, aquele populacho, um povo mais pobre, ele ficou ali com eles. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo: vai e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente os salvarei.
você não cairá à espada. A sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Então Deus já havia confirmado para Jeremias que ele seria privado, né, livrado desse grande mal, ele seria preservado. Capítulo 40. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradão, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: O Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora, o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: Volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador nas cidades de Judá, e more com ele no meio do povo, ou se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho do Maacatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: Vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá para junto de Gedalias, em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Então Gedalias foi nomeado como um governador, alguém que estava ali na realidade à disposição de Nabucodonosor, e isso foi bem visto, né, pelos judeus que estavam dispersos por outras regiões, como Amon e Edom, são regiões fora dos limites de Israel. Quando eles souberam que era Gedalias quem estava ali, eles foram para lá. Então, aparentemente uma vida simples, mas pode-se dizer mais tranquila, né, para quem ali ficou, quem teve ali o privilégio, né, de poder permanecer
na terra. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: Você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo o Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: Não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Então, uma aparente conspiração de Ismael. Ismael que era, deixa eu ver aqui, filho de Netanias. Ismael, filho de Netanias, foi enviado por Baalis, o rei dos filhos de Amon. Ele supostamente estaria conspirando para matar o Gedalias, que foi posto como governador, e alguém se prontifica, que o Joanã se prontifica a matar Ismael, mas o Gedalias diz que não, que era falso aquela informação. E aí a gente vai ver o restante disso no capítulo 41. Agora vamos a Apocalipse 10. E aqui nós temos ainda o trecho da terceira sessão de Apocalipse sobre as 7 trombetas. No capítulo, vamos só ver rapidamente aqui, né? No capítulo 8, a gente viu o 7º selo, incensário de ouro, as 7 trombetas, primeira, segunda, terceira e quarta. No capítulo 9, a 5ª e a 6ª. E aqui, antes de vir a 7ª, deixa eu ver, acho que a 7ª... a 7ª está lá na frente. Então aqui, entre a 6ª trombeta, né, entre a 6ª e a 7ª, acontece aqui algumas coisas, né? Tem aqui o anjo e o livrinho, que a gente vai ler agora, e as 2 testemunhas que estão ali no capítulo 11. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi,
o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Bom, essa é uma visão muito interessante, né? Esse grande anjo forte com uma perna no mar, uma perna na, na terra. A mensagem central do que ele diz está aqui: que não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar um trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, pode parecer que todo o cumprimento do que havia sido anunciado se demoraria, mas o anjo tem a mensagem para dizer que não tem demora. Tudo isso vai se cumprir na época da tocada do sétimo anjo. E é interessante que a voz do céu fala para João ir até ele, pedir o livrinho. Ele é orientado a devorar o livrinho e quando ele come esse livrinho, nessa visão, ele sente o sabor doce na boca, porém amargo no estômago. E aqui eu não fiz um estudo exegético, aliás, eu sempre tenho recomendado para vocês assistirem as aulas de Apocalipse gravadas lá no canal da igreja, ministradas pelo presbítero Felipe, mas aqui me parece que esse livrinho, ele é a palavra de Deus anunciada pelos profetas. Na medida em que ele engole, o efeito é duplo, né? Por um lado é doce, por outro lado amargo. E a palavra de Deus, ela tem esse efeito, né? No Salmo 19, nós vamos ver, por exemplo, no versículo 7, que a palavra do Senhor é doce, mais doce que o mel, o destilar dos favos, que a palavra de Deus é límpida, que a palavra de Deus, enfim, tem todas aquelas qualidades, e de fato ela tem. Para os crentes, para aqueles que creem nas Escrituras, para aqueles que creem nas profecias de Deus nela registradas, a palavra de Deus é doce. A palavra de Deus traz esperança, traz alegria, traz alento. Agora, essa mesma palavra, que para os salvos tem cheiro de vida, para os ímpios tem cheiro de morte, é desagradável. Eles não querem ouvir, eles não querem atender, eles se incomodam. Eles veem nisso crendices bobas. Eles não conseguem perceber a doçura das Escrituras. Mas em algum momento eles sentirão o amargo. Eles sentirão o amargo da palavra de Deus, porque, como nós vimos o cumprimento da palavra do profeta, né? Agora mesmo na leitura de Jeremias, aqueles que não creram na palavra de Jeremias, eles foram devastados, arruinados. E nessa descrição que nós acabamos de ler da tomada de Jeremias, muitos detalhes estão ocultos. Alguns detalhes mais elaborados, mais detalhados, alguns detalhes mais detalhados virão lá na leitura de Lamentações. Ali a gente vai ver de forma um pouco mais profunda e real tudo o que aconteceu naquele dia, naquele período da destruição de Jerusalém. E um sabor muito amargo para aqueles que se negam a aceitar a verdade. Deus tenha misericórdia de nós. Que nós tenhamos corações abertos e dispostos para com as Escrituras. Nós temos o coração sempre voltado para a palavra de Deus
para que o nosso coração não se atemorize diante das calamidades. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças por tuas bênçãos, por teu cuidado constante com a nossa vida. E o dia a dia, de fato, nos faz esquecer de promessas que o Senhor deu. A rotina diária, o trabalho, os nossos afazeres, por vezes tomam tanto do nosso tempo, dos nossos pensamentos, que nos esquecemos de tudo que o Senhor anuncia na sua palavra. Mas hoje somos lembrados por meio da voz dessa visão, que sem demora tudo isso vai se cumprir. Nós precisamos estar preparados. Precisamos estar atentos à tua palavra, deliciando na esperança que a tua palavra nos traz. Senhor Deus, livra-nos do teu juízo eterno. Nos recebe na tua glória, na tua presença. Nos faz conhecer a tua paz, a tua alegria. Nos faz experimentar esse sabor doce da tua santa palavra. E não somente a nós, mas aos nossos familiares, amigos, irmãos, todos quantos, ó Deus, o Senhor quiser, revela a doçura da tua palavra para eles. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.